Incrível isso. A gente vai agora pro próximo, que é Theodore de Bèze, filósofo, músico. Eu acho que se vocês olharem para a cara dos quatro, você vai ver que ele é o mais sorridente. Né? Ele é o mais legal. Esse é o meu predileto. Todo mundo fica falando, você é calvinista? Eu não, eu digo, eu sou beziano. Ele foi o sucessor de Calvino. Calvino morreu cedo, morreu muito novo. Foi Theodore de Bèze que fez a sucessão dele. Durante a morte de Calvino, aconteceu uma coisa muito trágica na cidade. A cidade, durante 3 meses, chorou amargamente todos os dias. Então, a cada vez que a cidade ia se reunir pela cotidiano que Calvino plantou, eles choravam amargamente. E só se ouvia choro na cidade em vez de adoração. No quinto mês depois da morte de Calvino, Theodore de Bèze teve uma impulsão espiritual de dizer assim, chega, porque Calvino nos criou para sermos a cidade da alegria. E nós seremos conhecidos como a cidade da alegria. E nós seremos conhecidos como a cidade da paz. Genève, la cité de paix et de joie. Por isso que hoje eu entendi que Deus deu, esse aqui é um parâmetro, Deus deu essa missão para a gente de continuar a visão da joie, da alegria. Porque Theodore de Bèze entendeu, essa cidade não pode parar a revolução não pode parar, a reforma não pode parar, ela tem que continuar. E ele, com alegria, constrói nada mais nada menos do que o sonho de Calvino, que é a faculdade de teologia. Calvino deu aulas no Colégio Calvin. Theodore de Bèze trouxe a visão de fazer a faculdade de Calvino. Essa aqui é a primeira faculdade pública da história, onde tem teologia, psicologia, filosofia, direito. Todas as faculdades daquela época existiam para nobres e somente para nobres. Essa aqui é a primeira universidade onde qualquer pessoa que quisesse estudar, ela poderia estudar. O filho do carpinteiro, o filho do pedreiro, ele podia se tornar doutor. Aqui o sonho de Calvino se realiza para dizer o seguinte, todo mundo que quiser e com esforço pode realizar o impossível. E aqui nessa faculdade se cria tal da teologia sistemática. A teologia que traz um sistema. E aqui se cria teologias como pneumatologia, soteriologia, outros termos Doutrina teológicos. do espírito, doutrina Né? da queda, E da aqui a salvação. gente tem todo um pensamento que foi trazido por Theodore de Bèze. Por isso ele é o pai da academia. Ok. Ele que traz essa pureza da reforma, porque tanto Farel quanto Calvino, Farel também foi muito professor e terminou a vida ensinando, mas tanto Farel quanto Calvino eles eram mais expositores da Bíblia. Theodore de Bèze ele foi o construtor da ideia de academia. Por exemplo, não existia jardim botânico. Bèze foi o primeiro que construiu o jardim botânico da história. A química moderna, a botânica moderna, foi criada por ele. Meu Deus. Então aqui a gente está falando de coisas que saem do quadro para o mundo. E estão aí até hoje. Exatamente. Esses 3 representam o velho mundo, a Europa. Esses 3 representam o novo mundo. E esse novo mundo ele foi anunciado pelo quarto, que é John Knox. John Knox ele estabelece o mundo em Genebra. Se você observar bem, temos 3 escudos aqui, certo? Então aqui a gente já está representando, através de John Knox, o novo mundo. São esses 3 do final. Se vocês observarem, temos 3 escudos aqui embaixo. Ok. O escudo de Berna, que é a capital da Suíça. O escudo de Genebra, que é literalmente a cidade. E a gente tem um escudo intruso, que é estranho. Por que esse escudo está aqui? Que é o escudo da Escócia. Opa! E agora eu explico para vocês. John Knox, ele foi o pai da diplomacia moderna. Ele pregou a reforma dentro da Inglaterra. Só que, na verdade, na nobreza inglesa, tinha a Maria Stuart, que era escocesa, que também fazia parte desse Reino Unido. E as duas eram irmãs, a rainha da Inglaterra e a rainha da Escócia. Mas as duas brigaram. E John Knox conseguiu fazer com que Maria Stuart, a rainha da Inglaterra, recebesse o protestantismo. O objetivo dele era da Inglaterra, a rainha da Inglaterra. Só que o rei da Inglaterra, ao entender o entendimento de John Knox, ele abre a igreja anglicana. Para que ele fosse o senhor. Só que Maria Stuart entende que, na verdade, aqui em Genebra tinha uma autoridade que podia, né, influenciá-la melhor, que era Calvino. E aí começa e inicia essa amizade entre a Escócia e Genebra. Genebra, até hoje, recebe 40% do PIB da Escócia. Meu Deus. Madeiras que hoje construíram, pedras que construíram esses prédios,
todos vieram da Escócia. Todos da Escócia. Então é E a uma nação Escócia, irmã. exatamente. E a Escócia se torna nada mais nada menos uma das nações mais poderosas do Reino Unido, dando de frente com a Inglaterra todas as vezes e ninguém sabia por quê. Tanto é que a Inglaterra tentou invadir várias vezes, mas nunca conseguiu, Não conseguiu. porque houve a mesma proteção de Genebra. E é incrível que hoje ela é representada aqui e John Knox, ele prepara novos ventos. E o primeiro vento que ele prepara dessa nova leva, Roger Williams. Roger Williams foi um autor de um livro chamado Soul Liberty. Vocês vão entender. Ele saiu da Inglaterra para um lugar chamado Nova Inglaterra. E ele no navio, ele escreve esse livro falando sobre esse novo lugar precisa ter sonho, ele precisa ter liberdade e ele precisa ter, merecimento de causa. O que significa? Esse novo lugar, para todo mundo que for, ele precisa sonhar, ter liberdade para ter esse sonho e conseguir, se esforçar muito, esse sonho. E aí ele constrói um conceito que eu acho que você vai lembrar, que é o conceito American Dream, Ok, o sonho americano. ok. E aí tem uma tal de uma estátua que representa esse conceito de Roger Williams, que é uma estátua... Estado da Liberdade. Pegou? Peguei. Então, começa essa ideia dentro do movimento John Knox. Ele foi o Pilgrim, foi um dos primeiros protestantes a fundar a nação americana. Posso te dar um parecer sobre isso? Eu acho que essa aqui é uma... Mas ele era escocês, não? Não, ele era inglês. Inglês, ok. Inglês. Inglês. Se eu não me engano, também tinha escocês. Eu acho que tinha os dois, mas presta atenção, olha que loucura. Todos os países de fundamento protestante são os países mais prósperos do mundo. Falei isso com o Caio esses dias. Todos os países de fundamento católico são os países mais corruptos e mais difíceis de se lidar. É verdade. E se você observa, hoje, os Estados Unidos, por causa dessa cultura, ele se torna rico. A Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, você pode ir, meu filho, a Suécia, todos os países de cunho protestante prosperam. A Holanda, Ok. todos eles com livre espírito ou livre pensamento constroem muito mais rápido. Não importando os recursos naturais. Porque se você observar no hemisfério sul, os recursos naturais dos países católicos são muito maiores. Muito maiores. Mas a corrupção do sistema faz eles entrarem em E a outro... mentalidade, né? Exatamente. Agora vocês me sigam aqui porque eu quero trazer para vocês o pai da diplomacia em outro nível. Aqui a gente está falando de Roger Williams, representatividade dos Estados Unidos, mas a gente vai falar agora do pai de todo um povo, de toda uma raça que foi transformada através dele. Vocês conhecem Londres? Já foram em Londres? Sim. Vocês lembram que tem uma Abbey de Westminster, no centro de Londres? Não. Ele tem uma torre. E numa torre tem um relógio. Ok. Você lembrou agora? Lembrei. Lembrei. Esse relógio foi ofertado por dois protestantes, um que chamava Patek e outro que chamava Felipe. Ah, Pegou? ah, Não. Essa torre se chama Big Ben. Essa torre, nada mais, nada menos, é do que a torre de relógio mais conhecida do mundo. Sim, Você percebeu, ao andar na cidade de Genebra, que tem várias torres com relógios no centro? percebi. ah. Ok. Essa torre, ela não foi nada mais, nada menos construída para dizer o seguinte, que todos ao passarem aqui, vejam no relógio os tempos mudarem, mas o coração que mudou a todos. Qual é esse coração? Cromwell. Cromwell, protestante, na cidade de Londres, ele cria uma lei de abolição dos escravos. Ele entende que todos os negros e todos os escravos do mundo não podem ficar sendo tratados do jeito que são tratados. E ele cria uma lei abolicionista. E sabe o que ele faz? Ele pega o palácio dele e entrega para o povo e diz para a rainha, olha, o meu palácio vai ser a voz do povo, mas nunca ferindo a sua autoridade. E pela primeira vez na história, monarquia e democracia acontecem no mesmo lugar com harmonia, porque é o único lugar no mundo onde acontece democracia e monarquia é Londres. É Londres. E o que é que acontece com isso? Porque um protestante disse assim, mesmo respeitando as autoridades, como está escrito em Romanos capítulo 14, eu quero também mostrar que o pequeno também tem voz. E ele entrega toda a riqueza dele, inclusive o palácio dele, para que se torne o parlamento britânico, Opa. a voz do povo.
Então aquela torre que você vê, que todo mundo vai lá tirar foto, na verdade, nada mais nada menos é do que o parlamento britânico atrás. Sim. Que é Sim. a Abbey do Westminster. E esse lugar se torna a voz do povo. O que significa e o que é poderoso aqui? Que o protestantismo não só dá voz àqueles que têm talento, àqueles que são merecedores da atenção, mas ele dá voz para o pequeno. Ele dá voz e atenção para aqueles que precisam. Ele alimenta aquele que está com fome. Ele tira da escravidão aquele que está preso. Ele liberta, como está escrito em Isaías 61. E dentro da lápide, e na lápide de Cromwell está escrito em Isaías 61. Ele teve boas notícias, ele deu liberdade aos cativos, ele com o Espírito de Deus, com unção, trouxe das cinzas alegria. Cromwell é a visão e o protótipo daquele que é o libertador dos povos modernos. Se você observar, todos esses homens aqui, eles trabalhavam pela mesma causa. Lutero trabalhou pela mesma causa. Zwingli trabalhou pela mesma causa. Os 4 trabalharam pela mesma causa. Os 3 lá atrás trabalharam pela mesma causa. E qual é a mesma causa? A causa de mudar uma mentalidade e trazer as 5 solas no cotidiano da vida das pessoas. Se eu for deixar bem claro... Isso tinha trazido uma destruição emocional, intelectual, cultural gigantesca. O povo gemia. Claro, porque todo aquele que está aprisionado na subserviência do outro... Não prospera. Não cresce. Vive pelo sonho do outro. Não cresce. O que acontece é o seguinte, e nós, povos do hemisfério sul, precisamos aprender isso. Eu acho que essa é a leitura que eu preciso que todo mundo entenda, e é por isso que eu estudei tanto esse assunto. Eu acho que esse é o meu quórum. Se todos nós do hemisfério sul aprendêssemos a pensar livremente sobre sonho, sobre liberdade e sobre construção do futuro, ninguém estaria onde está. Com os recursos que temos, com o pensamento que nós temos, se fosse mudado isso, o que seria o Brasil hoje com o pensamento Potência suíço? mundial. Seríamos os donos do mundo. E com o coração que temos, seria muito mais humilde até. Só que o problema está aí. O pensamento com o qual a gente foi formado é um pensamento de subserviência sempre. Onde o que vem de fora é melhor. Onde o que fala diferente é melhor. E eu me submeto a ele. Não é eu me coloco junto com ele, ou eu me agrego a ele, ou eu aprendo com ele para fazer melhor. Você entende a diferença? Totalmente. Então, totalmente. Cromwell, Roger Williams, todos eles com o mesmo coração, em gerações diferentes, eles pensavam simplesmente isso. O quê? Nós precisamos dar voz àqueles que não têm. Nós precisamos dar amor àqueles que não têm, dar cuidado àqueles que não têm, porque aqueles que receberão isso poderão fazer mais do que a gente. Uau. O último é Boxay. E a gente termina aqui. Mas a igreja anglicana foi por influência do John Knox. John Knox, ok. Foi antes de Cromwell. Na verdade, a igreja anglicana, se a gente for ser bem claro assim, historicamente, foi uma rebeldia do rei inglês ao não querer se submeter mais à igreja católica. E não também querer submeter a igreja protestante. Ele quis criar uma nova igreja. Ok? Boxay. Essa história é uma das histórias mais impressionantes. Boxay, príncipe da Transilvânia. Ele foi húngaro e também foi um dos principais personagens do Novo Mundo do leste europeu. Porque, para vocês entenderem, o Velho Mundo, ele contém na Europa Ocidental. A Europa Oriental, a gente vê como Novo Mundo também, né? O leste europeu todo. Sim. Boxay, ele foi literalmente um homem que viveu o celibato, vivia dentro trancafiado do castelo dele, lendo a Bíblia e sempre praticando os costumes calvinistas. Então, de manhã orando, de meio-dia adorando e no final da noite lendo a Bíblia. Mas só que ele era um apaixonado pela Bíblia. E ele começava a ler a Bíblia às 6 da tarde e até altas horas da noite, com a sua vela acesa, orando. E vivendo nessa história, todo mundo começou a criar histórias sobre ele. Eu acho que você já ouviu a palavra Transilvânia em algum lugar. Sim. Os católicos, na guerra das suas informações, eles demonizaram esse príncipe por causa da reforma protestante nesse lugar. E eles falavam que esse príncipe, pelo fato de estar no castelo, ele dormia num caixão. E que ele, ao beber o sangue, porque os católicos não bebiam o cálice. Até hoje os católicos não bebem. O padre bebe o cálice. Transubstanciação. Exato. Transubstanciação. Isso.
O padre bebe o cálice e dá a hóstia, Ok. porque o padre é o mediador. Só que ele bebia o cálice e comia o pão da Santa Ceia. Então, ao fazer isso, os padres daquela região diziam assim, ele bebe o sangue, ele chupa a alma das pessoas, ele chupa sangue das pessoas. É um vampiro. Se cria a história do demônio vampiro. Meu Deus. Loucura. E aqui a gente começa a perceber que a construção é diferente. A gente começa a ver que ele se torna realmente um dos símbolos da liberdade do leste europeu até a subserviência Da União Soviética. subserviência da União Soviética. Da União Soviética. A União Soviética destrói a maioria das igrejas protestantes e escolhe a igreja ortodoxa para se tornar Ok. a igreja poderosa do lugar. Ok. Então aqui a gente vai finalizar dizendo o seguinte, os 3 do Novo Mundo, os 3 do Velho Mundo, os 4 de Genebra e os 2 fundadores. Mas eu falei que tinham 13. Quem é o mais importante? Quem é o fundamento sobre todos? Ele é a base dos 4, que é Iesus Optera Excelsus, Jesus Salvador sobre todos. Ele está no centro e ele é a base de todos, É o porque pilar. todos são cristocêntricos. Ele é o pilar de tudo. Ele é Jesus, o Cristo, o Senhor de todos, o Salvador de todos, o eterno Aleluia. Salvador. E aqui Amém. a gente tem, nesse monumento, Jesus como fundamento de Genebra. Tanto é que, se vocês observarem, no brasão de Genebra, Jesus está acima. Se vocês olharem esse logotipo, Ok. ele é a palavra, o verbo vivo, vocês estão vendo a Bíblia aberta? Sim. Aham. Ele é o ponto, o alfa e o ômega, o começo e o fim, o ponto final. Ele é a estrela da manhã. Vocês estão vendo ali o sol Sim. da justiça, a estrela da manhã? E se vocês olharem, tá aqui, ó. Em qualquer lugar que vocês olharem, no Brasil tem muitos, tá? Muitos templos que eram protestantes e os católicos roubaram. Vocês olharem esse sol, Ah, com sou, essa né, marca, André? é Jesus. Com essa marca. Isso é Jesus. Jesus está acima Só do Deus. Estado e da igreja. E da igreja. Jesus é o centro. Vocês estão vendo? Sim. Ele é o centro, o ponto central de tudo. Solos Christus. Aleluia. Somente Cristo. E eu termino aqui a minha preleção dizendo o seguinte: em 1536, a cidade adotou a reforma. Em 1602, a cidade foi provada. Como assim? Lá onde eu moro, em Meran, 35 mil homens se preparavam para atacar Genebra. Dia 12 de dezembro. Por que 12 de dezembro? 12 de dezembro, o inverno já está alto aqui, já está bem frio. Essa aqui é uma cidade de estações. Tem a alta estação, que é de maio até outubro, agora, onde todo mundo do mundo inteiro vem para cá. O clima é ameno, gostoso e tal. Novembro até maio é a baixa estação. Naquela época, alta e baixa estação era definido o seguinte: as famílias poderosas tinham sempre 2 casas, que era a casa de veraneio, Aham. que a gente chama isso no Sim. Brasil. A casa principal e a casa de verão. Como assim? Sul da França, sul da Itália, sul da Espanha, são casas mais quentes. Quando há um inverno muito forte aqui, eles pegavam todos os seus pertences, seus cavaleiros, suas defesas e desciam para as casas do sul para passarem menos frio nesses momentos. Toda a nobreza de Genebra, quando saiu, o Papa da época disse assim: se eu entrar lá, Genebra não tem defesa, Genebra não tem rico, Genebra não tem ninguém. Eu destruo a cidade, eu destruo a igreja, e eles, ao voltarem, vão ter que voltar para mim. Porque não tendo mais igreja, eles vão ter que voltar para o catolicismo. Numa jogada política, ele reúne 35 mil homens, e nesse momento onde a cidade está mais fraca, somente com 5 canhões, somente com 100 soldados, e com mais ou menos 200 homens, pegaram? Peguei. Theodore de Beze é acordado no meio da noite. Genebra vai ser destruída. Porque 35 mil homens estavam prontos aqui, de Savoyard, e mais 15 mil estavam vindo da Itália já. Pelo outro lado da cidade. Theodore de Beze pega o cavalo e começa a acordar a cidade. Mas ele não sabia que no meio da cidade, 2 horas da manhã, tinha uma mulher com um caldeirão aceso, esquentando água. E ele para e olha para essa mulher e diz assim: por que você está fazendo isso? E ela, com os olhos cheios de lágrimas, olha para ele e diz assim: eu ouvi uma voz dizendo, sai de casa e prepara agora a salvação da cidade.
Teodoro do Beze entende que é Deus falando e ele entende que a estratégia era qual? Se não temos canhões, nós temos caldeirões. Então coloque os caldeirões na ponta dos muros para que quando eles chegarem a gente pelo menos derrame água quente e afugente eles. Mal sabia ele que essa era a estratégia de salvação. Porque no momento que eles começaram a colocar as lenhas para preparar, o fogo começou a aumentar e de madrugada o pessoal que estava lá em Meran começaram a olhar dizendo assim, eu acho que os 15 mil da Itália já chegaram e já começaram a destruir a cidade. Eles destacaram 1.000 homens somente dos 35 mil, de 100 em 100, para virem tranquilamente, para terminarem o trabalho. Chegando aqui, eles começam a observar que a cidade estava silenciosa e só, na verdade, havia um barulho de fogo. Quando eles começam a colocar as escadas para escalar a cidade, eles começam a receber óleo quente, água quente. Como os soldados estavam vindo de 100 em 100, no primeiro ataque, dos gritos que eles começaram a ouvir dos 100 primeiros homens, eles começaram a perceber que era uma arma diferente, qual eles qualificaram uma arma de Deus, onde todo mundo que tocava nos muros derretiam suas carnes. Meu Deus! E ali, literalmente, quando eles chegaram na ponta, começaram a ter medo e começaram a retroceder. Chegaram para o general da batalha e falaram assim, vamos ir embora porque Deus está lá. Porque a arma que está lá derrete carne humana. Meu Deus. Essa foi a estratégia de repulsar todo mundo e ninguém mais tocar em Genebra até o dia de hoje. Meu Deus. E até o dia de hoje, todos os dias 12 de dezembro, nós festejamos a escalada. E nós pegamos uma marmita, um caldeirão de chocolate, onde o mais velho da casa, com o mais novo da casa, se une nas mãos e quebram essa marmita de chocolate para dizerem o seguinte, que a nossa geração mais antiga, até a geração mais nova, nunca esqueça a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida. Aleluia. Pegou? Bom, né? Então, Genebra é essa cidade pequena, sem recursos naturais, sem influência de ninguém. Ninguém sustentou Genebra. Foi Deus que sustentou. E hoje Genebra se torna a cidade mais rica do mundo como? Uma visão. Uma visão. Uma visão. Uma visão. Se eu posso definir Genebra, eu posso definir Genebra em 3 coisas. Uma visão, uma palavra, um coração. Uma visão, uma palavra, um coração. Hoje nós estamos aqui, vocês estão desfrutando alguns dias de Genebra, vocês estão percebendo. Tem muita qualidade hoje aqui. Muito. Mas você consegue perceber e você consegue visualizar que essa cidade era a segunda cidade mais pobre da Europa? Meu Deus. Onde a peste bubônica destruiu tudo. Como, gente, que essa cidade que a gente vive hoje foi uma cidade destruída pelo tempo, ou destruída pelas pestes? Uma palavra, uma visão, um coração. Bem-vindos a Genebra, gente. Uau. Bom, queridos, eu acho que diante de um vídeo tão rico, com tanto conteúdo, não tenho mais o que dizer, apenas agora me deliciar. Confesso que por algumas vezes eu segurei o choro de emoção, porque isso aqui, para nós pastores, líderes religiosos, que vivemos a fé genuína, é literalmente o berço da nossa história. Fala muito ao nosso coração, eu estou muito emocionado, espero que você tenha sido abençoado. Mande esse link, mande esse vídeo para alguém, compartilhe para quem quer aprender, para quem quer evoluir, para quem quer expandir a sua visão de igreja e de reino, tá certo? No mais, se inscreva no nosso canal para que você nos motive a continuar produzindo conteúdos como esse, tá certo? E também, se você um dia desejar, Pastor Pedro, eu quero ir com você a Genebra, eu quero ir com você à Suíça, eu quero fazer o tour da reforma na Europa. Vai ter alguns links aqui embaixo, o link do nosso site, para que você possa conhecer todo o programa, conhecer todo o roteiro, né? Para tirar todas as suas informações com o nosso time. E eu tenho certeza que esse canal, ele nasceu para abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês.